meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar em quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados E nos conduz à vida eterna. Amém. Aleluia, aleluia. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs aqui reunidos, aqueles também que nos acompanham pela internet, a liturgia desta 22ª semana, que quer falar para nós sobre o reino dos céus, vem nos colocar numa condição de um serviço uns aos outros aqui na terra, e servindo uns aos outros aqui, nós servimos o próprio Deus. Servindo uns aos outros aqui, nós serviremos também a Deus um dia no seu reino. Assim, hoje nós celebramos a vocação de todos, a sua caminhada de fé. Nós celebramos o serviço que cada um presta ao reino de Deus na gratuidade. E a liturgia vem nos indicar a humildade e a observância da palavra de Deus com humildade para alcançarmos o reino dos céus. Assim nós celebramos todas as vocações e Jesus vem nos dar uma lição de humildade para podermos progredir no caminho da fé. Na primeira leitura, o autor sagrado vai recordar a todos nós: realize os seus trabalhos com mansidão, com respeito, com carinho, com dedicação. O que ele está nos pedindo agora? Que a nossa trajetória de fé, o nosso serviço ao reino de Deus, a nossa vocação, tem que ser com a mansidão de pessoas humildes, tem que ser com a mansidão de quem recebe a paz que vem de Deus, tem que ser na mansidão de quem faz de coração, de quem faz por amor, tem que ser com a mansidão de quem sabe o que está fazendo, o porquê de estar fazendo, mas sobretudo, não se colocar maior do que ninguém. E aí ele vai dizer ao final da primeira leitura: porque o coração do homem orgulhoso é como se estivesse plantado o mal, e isso o impede de progredir.
Assim também para nós, povo de Deus, quando realizarmos os nossos trabalhos, seja do reino de Deus, seja os trabalhos cotidianos de vocês, busquem sempre uma aprovação que vem do alto. Não queiram atropelar as outras pessoas, passando por cima para adquirir sucesso, mas se coloque numa mansidão em que você tem certeza que você está realizando a proposta de Deus na sua vida, ter uma certeza que Deus que te instruiu nos bons propósitos, ou seja, a humildade cabe em todo lugar, mas o coração do homem orgulhoso só faz afastá-lo do bem, só faz afastá-lo de Deus. A primeira leitura está nos pedindo humildade e mansidão. Assim agora, a segunda leitura da carta aos Hebreus, que nós ouvimos, o autor sagrado nos apresenta a nossa caminhada de fé com o modelo de Cristo, aquele que deseja alcançar o reino dos céus. Então, o que ele nos pede agora na segunda leitura? O autor sagrado está nos convidando também a realizar os nossos projetos, nossos trabalhos, nossa caminhada de fé, mas sempre inspirando as nossas vidas naquilo que nós almejamos, o que é que nós desejamos para nós e para todos: alcançar a ressurreição e a vida eterna. Foi assim que Cristo se humilhou, se colocou menor do que os outros, ao ponto de se abaixar para lavar os pés dos apóstolos, ao ponto de assumir os nossos pecados e morrer na cruz. Ele se humilhou para que ele pudesse ser exaltado por Deus. Ele entrega a sua vida em favor de todos, ele doa a sua vida em favor de todos, ele se coloca a serviço de todos, ao ponto dele poder dizer assim: eu não vim para eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então a proposta de Jesus Cristo em Deus é que ele venha servir ao povo de Deus, ou seja, ele não vem para que nós possamos fazer as vontades dele, ele vem fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós nos coloquemos em vocação a serviço de todos. Assim, Cristo é um modelo para nós de vocação, aquele que escuta o chamado de Deus e se coloca a serviço de todos, se coloca à disposição de todos com mansidão e na gratuidade. Jesus Cristo agora, no Evangelho de Lucas, o que ocorre? Ele é convidado para ir à casa dos fariseus. Os fariseus são aqueles que rezavam muito dentro do templo de Jerusalém, conhecedores da Sagrada Escritura, conhecedores das leis, conhecedores de uma caminhada que faz alcançar o reino dos céus. Porém, havia no coração do fariseu as suas incoerências. Seguiam a Deus da forma deles, mas ensinavam ao povo coisas contrárias. Eles sabiam da proposta de Deus, mas buscavam também caminhos contrários, ou seja, havia ali uma hipocrisia no coração do fariseu, onde ele pudesse dizer: olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O coração do fariseu estava impregnado deste mal que o autor sagrado falou na primeira leitura, que é o orgulho, ao ponto deles, Jesus observando os convidados e eles observando Jesus, os fariseus tinham necessidade, na nossa linguagem, de aparecer. Não faziam por gratuidade, não faziam de coração, eles tinham que aparecer, eles tinham que rezar em pé nas praças para serem vistos, eles tinham que rezar dentro do templo também em pé para que todos pudessem ver que eles estavam rezando, eles tinham que se assentar aos primeiros lugares para aparecer, eles tinham a necessidade de serem vistos. É isso que os fariseus queriam. E Jesus então resolve contar uma parábola, claro que ali para explicar sobre o reino de Deus, não para falar do jantar que está sendo servido. Então Jesus vai dizer: olha, quando vocês forem convidados para um casamento, não se assentem aos primeiros lugares, porque pode acontecer que chegue alguém mais importante do que você, e aquele que te convidou peça que você se levante e vai sentar um pouco mais para trás. Isso vai ser motivo de vergonha para você. Então Jesus está dando ali uma lição de vida. É claro que ele não está falando da janta que está sendo servida, ele está falando do reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Que consegue entrar no reino dos céus aqueles que se colocam com humildade aos últimos lugares. Aqueles que servem a Deus neste mundo com humildade, vai alcançar de Deus o desejo de poder ouvir: amigo, vem mais para frente. Assim Deus vai nos convidar não só ao serviço neste mundo, mas vai nos convidar também para entrar no seu reino. O que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando como é que nós iremos nos comportar quando nós entrarmos na casa de Deus, no reino dos céus. O que nos recorda aqui a nossa caminhada de fé, acredito que todos já devem ser bem educados pelos seus pais,
Em nossas casas, o que os nossos pais faziam por nós quando chegava a visita? Eles diziam: olha, primeiro quem serve é a visita, depois é que vocês vão se servir. Os primeiros lugares são das visitas, depois vocês escolhem os lugares de vocês. Primeiro nós servimos aqueles que chegam, depois nós servimos a família. Então os nossos pais nos educavam assim. Claro que nós todos aprendíamos dessa forma, que tinha o momento para tudo. Se chegou a visita para almoçar, a visita serve primeiro. Se é o jantar, a mesma coisa. Se vai servir algo melhor para todos, a visita é a primeira a receber. E claro que se for te dada a autoridade para passar a vez para frente, tudo bem. Quando me chamam para ir às casas, para almoçar, tomar café ou jantar, eu sempre digo: olha, pode servir primeiro as crianças. Porque o dono da casa sempre diz: o padre primeiro, porque o padre ali, ele é o visitante. O padre, como recebeu a autoridade do dono da casa, ele pode dizer: olha, pode servir as crianças primeiro, pode servir aos doentes primeiro, pode passar outras pessoas à frente. Então é isso que Jesus está fazendo por nós. Ele está nos educando para entrarmos no reino dos céus com humildade. Porque não te basta acreditar assim: olha, eu fui ministro, eu fui catequista, eu fui dizimista, eu fui ministro da palavra, eu fui coroinha, eu cantei no coral, e agora eu quero estar diante de Deus no primeiro lugar. Mas se aquele primeiro lugar não estiver reservado para você, então você vai ser chamado a sentar mais um pouco para trás. Então Jesus está nos educando na fé em nossa vocação. Todos são chamados, todos exercem bem a sua função, cada um com a sua atividade na igreja. Mas no reino dos céus nós teremos que chegar lá igualmente a todos, porque Deus nos vê como filhos e filhas e não faz distinção de ninguém. O padre não é melhor do que o povo não é melhor do que o padre. O ministro da Eucaristia não é melhor do que o ministro da palavra, que não é melhor do que o da Eucaristia. O acólito não é melhor do que o coroinha, e o coroinha não é melhor do que o acólito. Diante de Deus, todos nós somos filhos e filhas, ou seja, um só povo, o povo de Deus. E teremos que chegar lá todos juntos, com a mesma humildade. Jesus então, ele diz para os que estão chegando também, foram convidados, aqueles que escolheram os melhores lugares, para eles não passarem vergonha. Então ele diz: olha, então se assente mais atrás, porque aquele que te convidou é que te chamará para vir um pouco mais para frente. O chamado ali é a nossa vocação. A palavra vocação significa chamado. Deus é quem vai te chamar para vir para o seu reino. Deus vai te chamar pelo nome e dizer: olha, você pode entrar sim no reino dos céus. Ele vai ter que perceber no seu coração, na sua vida, esta humildade de quem se assentou mais atrás para poder ser chamado um pouco mais para frente. Mas Jesus também tem uma palavra para aquele que o convidou, ou seja, o dono da festa. O que ele vai dizer? Olha, quando você também for dar uma festa, não convide aqueles que podem te retribuir. Não convide pais, amigos, parentes, vizinhos ricos. Convide alguém que não possa te oferecer nada, porque se você espera receber deste mundo, então você não tem mais nada para receber do reino dos céus. Mas ele vai dizer: olha, convide aqueles que não têm nada para te oferecer, porque assim, quem vai te oferecer algo é o próprio Deus. A sua recompensa vai vir de Deus. Eu creio que todos aqui conhecem aquela expressão, muitos gostam de dizer: Deus lhe pague. Conhecem? Deus lhe pague. Acredito que muitos já repetiram diversas vezes a expressão Deus lhe pague. Deus não vai te oferecer carro, casa, dinheiro para lhe pagar. Não é isso. O que Deus pode te oferecer para lhe pagar é a salvação, é o reino dos céus. Então, quando vocês disserem Deus lhe pague, o que é que vocês estão oferecendo para a pessoa? Vocês estão oferecendo a salvação que vem de Deus. Vocês estão oferecendo o reino dos céus, aquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Se eu não posso dar em retribuição o que você me ofereceu, o que eu desejo? Desejo que Deus lhe pague com a salvação, com o reino dos céus. Quando vocês derem esmola, quando vocês socorrerem os doentes, quando vocês socorrerem os necessitados, quando vocês socorrerem aqueles que têm fome e sede, acredite que no coração da pessoa a quem você ajudou, a pessoa também possa estar te desejando, que Deus possa te retribuir. E a forma com que Deus tem de retribuir é oferecendo a salvação, oferecendo o seu reino. Mas para isso acontecer, você tem que fazer de coração aberto, com humildade.
não se pode oferecer com a mão e tirar com a outra. Ou ainda, como diz a expressão sagrada, que a tua mão direita não fique sabendo o que a mão esquerda fez. Ou seja, é na gratuidade e na humildade que Deus vem nos socorrer para que um dia possamos entrar no reino dos céus. Acredite, povo de Deus, que a forma com que Deus tem para nos pagar, não há valor neste mundo que possa suprir. O pouco que você faz aqui nem se compara com muito que Deus pode fazer por você no dia da ressurreição e da vida eterna. Caminhamos todos juntos em nossa vocação na humildade para alcançarmos o reino que Deus nos prometeu, para alcançarmos na gratuidade as promessas de Deus. Caminhemos com humildade e com a palavra de Deus em nossas vidas, caminhando e progredindo em nossa vocação, possamos um dia alcançar o reino dos céus. Creio em Deus Pai,